Olá, somos do curso de Engenharia Química da PUC de Campinas e o grupo é formado por mim, Thaís, pela Laura e pela Gabriela. O nosso trabalho avalia a corrosão de metais. A corrosão é um processo espontâneo que deteriora materiais através de reações químicas ou eletroquímicas, especialmente a oxidação, onde um material é oxidado e outro é reduzido. Esse fenômeno causa grandes prejuízos econômicos e sociais, danificando estruturas de edifícios, meios de transportes e indústrias, além de aumentar a necessidade de produção de metais para a substituição dos danificados. A corrosão pode ser classificada em 3 tipos: eletroquímica, eletrolítica e química. Como objetivo, temos de analisar a corrosão da placa de zinco e a latinha de alumínio em uma solução de sulfato de cobre, simulando condições industriais e em ambientes com alta salinidade, observando a variação física e química durante o processo. Na atuação prática do experimento no cotidiano, a corrosão das estruturas metálicas em ambientes marítimos e industriais próximo ao mar é agravada pela presença de compostos salinos, que aumentam a condutividade das soluções eletrolíticas e facilitam reações de oxi-redução. Isso compromete a integridade de embarcações e equipamentos, gerando altos custos de manutenção. Medidas preventivas como revestimentos protetores e uso de materiais resistentes à corrosão são essenciais para reduzir esses efeitos. Analisando as reações que ocorrem no processo, obtivemos a latinha de alumínio, onde o cobre é reduzido e o alumínio é oxidado, tendo uma reação global de 2 alumínios mais 3 cobres 2+, formando 2 moléculas de alumínio 3+, mais 3 cobres. Em relação ao zinco, o cobre também é reduzido e o zinco é oxidado, formando uma reação global onde tem zinco mais cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre. Para o experimento, iremos usar 2 placas de zinco, uma latinha de alumínio, um pouco de sal, sulfato de cobre, 2 lixas, uma espátula, becker de 250 ml, um bastão de vidro e 2 termômetros. Para começar o experimento, lixamos as placas de zinco e a latinha a fim de remover impurezas e óxidos das lâminas que dificultam a reação. E colocamos a placa de zinco na estufa para o melhor secamento. Enquanto isso, fizemos o experimento com a latinha, em que vamos utilizar o sulfato de cobre e o sal. Fomos adicionando o sulfato de cobre até cobrir quase toda a parte do fundo da latinha. Ao adicionarmos todo o sulfato de cobre, já podemos ver o alumínio entrando em corrosão. E ao adicionarmos o sal, vemos que a velocidade de corrosão aumentou muito. E então podemos ver o resultado da latinha depois do experimento. Após isso, a placa de zinco já estava seca, então tiramos da estufa para fazermos o experimento. Adicionamos no becker mais ou menos 50 ml de sulfato de cobre e colocamos o termômetro para ver o aumento da temperatura. E por fim, adicionamos a placa de zinco para vermos a corrosão. Podemos observar que o zinco já está sofrendo a corrosão devido às bolinhas que estão soltando. Porém, ao adicionarmos sal, a velocidade da reação vai aumentar e a corrosão vai acontecer muito mais rápido.
e este é o resultado da placa após a corrosão. Para compreender a ação do sal na solução, fizemos o mesmo experimento anterior, porém sem adicionarmos o sal, podendo ver uma demora significativa da corrosão, comprovando que, com a presença do sal, a corrosão acelera devido ao aumento da condutividade da solução e nas reações eletroquímicas. Então, podemos ver a diferença entre as placas, em que na primeira é o meio de corrosão com sal e a segunda é o sem sal. Os resultados do experimento revelaram diferenças significativas entre as placas de zinco e a lata de alumínio em relação à corrosão. Na placa de zinco, imersa em uma solução de sulfato de cobre e sal de cozinha, houve um aumento de 0,150 gramas em seu peso devido à corrosão, chegando a um total de 2,056 gramas, antes de perder 0,066 gramas, após a remoção dos poluentes, resultando em uma massa final de 1,840 gramas. Já na placa de zinco, exposta apenas ao sulfato de cobre, houve um ganho de peso inicial de 0,067 gramas, chegando a 1,957 gramas, antes de perder 0,019 gramas após a limpeza, totalizando em 1,871 gramas. A adição de sal acelerou significativamente a corrosão, com a primeira placa corroendo mais rapidamente do que a segunda. A corrosão na lata de alumínio iniciou-se lentamente com a adição de sulfato de cobre e acelerou consideravelmente com a adição do sal, resultando também em um aumento significativo na temperatura. Assim como já foi mostrado no vídeo, esse é o antes das reações de zinco sem sal, o zinco com o sal e a latinha de alumínio, e esses são os resultados depois da corrosão, do zinco sem sal, do zinco com sal e da latinha de alumínio. O experimento destacou a reatividade do zinco e do alumínio em uma solução de sulfato de cobre, evidenciando a troca de íons metálicos e as variações físicas e químicas resultantes. A adição de sal de cozinha acelerou a corrosão de ambos os metais, demonstrando seu papel como catalisador na reação eletroquímica. Os resultados principais incluíram perda de massa após a corrosão das placas de zinco, além de corrosão acelerada na latinha de alumínio, com um aumento significativo da temperatura após a adição de sal. A compreensão desses processos é crucial para o desenvolvimento de técnicas de prevenção da corrosão, visando prolongar a vida útil dos materiais e reduzir custos de manutenção em diversas indústrias. Gostaria de encerrar a apresentação agradecendo a todos que estão assistindo e se quiserem acessar o vídeo do experimento, podem acessar o QR Code disponibilizado na tela.